Bons dias, meus amores! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de geografia. Acho que vocês já podem perceber aqui atrás este mapa mental que eu fiz. Ele está um tanto quanto zoado, né? No livro de vocês, vocês terão um mais bonitinho. Mas esse aqui vai dar para a gente compreender bem o que queremos falar. Olha, vamos falar de continuar falando, na verdade, de degradação ambiental. Olha, quando falamos em meio ambiente, sabemos que tudo, absolutamente tudo que precisamos, retiramos do meio ambiente. Desde a luz solar, desde o calor, oxigênio, água, alimento, absolutamente tudo que precisamos, a gente retira do meio ambiente. Ok. Mas será que a gente cuida do meio ambiente como o meio ambiente tem cuidado da gente? Eis a questão. E eis a resposta: não. Pois bem, quando falamos de meio ambiente, a gente precisa levar em consideração isso. Tudo que precisamos vem dele. A gente não está cuidando bem. E faz-se necessário, na verdade, não faz-se. Na verdade, isso é urgente. Eram coisas que já eram para ter acontecido há muito tempo atrás. Uma reflexão, parar para pensar como é que a gente pode, qual é a nossa relação com o meio ambiente, porque nós somos apenas uma parte integrante dele. O meio ambiente é um todo harmonioso e que precisa estar harmonioso para que nós continuamos usufruir do que ele nos oferece e, obviamente, viver. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Olha, nas aulas anteriores, a gente viu que precisamos do meio ambiente, devolvemos muito pouco para ele, vimos exemplos de degradações, vimos exemplo de poluição, vimos exemplo de inúmeras coisas que maltratam, que prejudicam, que assoreiam, que devastam realmente o meio ambiente. Olha, hoje eu trouxe para a gente compreender melhor este mapa mental aqui. Fizemos o mapa todo aqui como se ele estivesse, não, ele está, ao redor de um rio, desde a sua nascente até a sua foz. Na verdade, dois. Eles se encontram aqui e seguem rumo ao mar. E aí a gente colocou aqui ao redor desse rio modificações humanas, paisagens que a gente diria que são paisagens humanas, são paisagens artificiais, são paisagens, coisas feitas pelo homem. Pusemos aqui ao redor, para a gente compreender como é que o homem está tratando o meio ambiente. E ao final da aula, a gente vai fazer uma reflexão de como a gente pode modificar essa situação. Pois bem, começamos aqui pela uma das principais questões das cidades, das zonas urbanas, que é os esgotos sem tratamento. Então, nas cidades, o que mais se percebe? Foi feita uma pesquisa, agora nos últimos dias, foi feita não, na verdade foi apresentada já, uma pesquisa agora nos últimos dias de que, isso todo mundo já sabia também, quase metade da população brasileira não tem esgoto, não tem acesso a uma rede de esgoto, a uma rede de saneamento, ou seja, o esgoto não é tratado, ele vem, para os rios. Ele vindo para os rios, obviamente ele está poluindo esta água. Ele poluindo esta água, ele está matando todo o ambiente, ele tá destruindo todos os seres marinhos daqui deste rio. Este rio, obviamente, olha, se encontrará com outros e seguirá a sua mortandade. Então, esgoto sem tratamento, absurdo. Não era mais para acontecer isso, porque não é difícil. Porque quando você recolhe, no caso, recolhe para barragens de tratamento, esta água consumida, este lixo líquido consumido nas casas das pessoas, esses dejetos, lá essa água vai poder ser tratada. Aqueles dejetos, inclusive, que sobrarão da água, eles podem ser utilizados como fertilizantes, eles podem ser encaminhados para empresas de fertilizantes para virarem adubo.
e um adubo que não será tão tóxico como o que a gente vai ver já já. Seguindo, assoreamento das margens, outro absurdo, olha, nas margens do rio há o que nós chamamos de mata ciliar. Quando a gente fala ciliar, é relativo a cílio mesmo. A mata ciliar, ela tem a mesma função que o cílio dos nossos olhos, que é proteger. Então, a mata, os cílios que estão aqui ao redor dos nossos olhos, é exatamente para proteger. Tanto que a gente pisca quando vem algo em nossa direção, a poeira que vem em nossa direção, o cílio recolhe toda ela para que ela não venha para o nosso olho. Da mesma forma, é a mata ciliar. Faz-se necessário, primeiro pela questão das raízes. Essas raízes aqui, elas vão sustentar a terra para que ela não caia aqui no rio. Depois a questão do sombreamento e até essas folhas que vão cair aqui no rio, elas vão servir de alimento para os seres daqui, para os seres marinhos aqui do rio. Então, o assoreamento é uma outra característica da devastação ambiental que faz-se necessário ser evitada imediatamente. Mas eu posso construir na beira do rio sem jogar o esgoto e sem assorear? Pode. Garanto que pode. Eu não tenho dúvida. E ninguém tem. Eu não entendo por que ainda continuam a fazer isso. Porque todos sabem, principalmente essas grandes construções aqui. Os engenheiros sabem que não pode e sabem formas de evitar isso. Não sei por que não evitam. Outra, ocupação irregular. Gente, isso além de que é péssimo para o meio ambiente, é um perigo para quem vive aqui. É terrível. E por que isso acontece? Isso acontece, primeiro, porque as leis não são postas em práticas. Então, isso aqui não, se não pode ocupar, não é para ser ocupado. Ah, mas a pessoa precisa ocupar, sim. Mas ela precisa também porque o poder público não está fazendo a sua parte, que é de dar moradia digna para essas pessoas aqui. Elas vão pagar pela moradia, não vai dar de graça. Mas ele precisa ter, faz-se necessário um investimento nisso. Ai, não tem dinheiro. Tem, porque a gente paga uma carga tributária absurda. Então, não poderia estar acontecendo isso, é um risco absurdo, é uma devastação para o meio ambiente terrível e um risco absurdo para as pessoas que vivem aqui. Outra, o uso indiscriminado de agrotóxico nas plantações. Pode-se produzir sem utilizar o agrotóxico, sem utilizar produto químico, sem utilizar adubo químico? Pode não, deve. Pode ser que seja um pouco mais lento e a produção não seja tanta? Pode sim. Mas aí também vem outras questões de consciência. Porque se você observar, o nosso país, pesquisas recentes também demonstram isso, que o nosso país ele é campeão de desperdício de alimento. Se está desperdiçando alimento, é porque está tendo uma produção muito grande. E essa produção ela não está sendo bem conduzida até o produtor final. Por isso se desperdiça. Então, pode-se utilizar da natureza para produzir alimentos, para a produção de animais, sem degradar o meio ambiente? Pode. E no decorrer dos estudos, a gente vai descrever essas formas de fazer isso. E descrever de uma forma comprovada mesmo. Outra, mineração. Realmente, a gente precisa de extrair alguns minérios, sim. Muita coisa a gente necessita, mas pode-se extrair isso sem a devastação da natureza? Pode também. E no caso da mineração, além da devastação ambiental, da escavação, da erosão que provoca, do desmatamento, enfim, tem também as questões de que
nesse processo aqui de mineração, muitos produtos químicos vêm para cá, para as águas, tanto para o solo como para as águas dos rios. Outra, o desperdício de água. Você sabia que no Brasil, 40% da água tratada, ela é desperdiçada? Absurdo isso, não é? Pois é, não deveria acontecer. Enquanto eu estou ali escovando o meu dente, a minha torneirinha necessariamente precisa estar fechada. Depois que o meu dente estiver todo limpinho, que eu tiver escovado ele todinho, aí eu vou abrir para enxaguar a minha boca. Se precisar dar mais uma escovadinha, eu vou fechá-la novamente, vou continuar o meu processo de limpeza. Terminei da mesma forma para tomar banho, para lavar louça, para qualquer outra coisa, para lavar o carro. Precisamos da água? Por favor, é óbvio que precisamos. A gente vive em um país tropical, num país quente, num país caloroso, não apenas humanamente, caloroso pelo o clima mesmo do nosso país. Então a gente realmente precisa de muito banho, e somos um país conhecidamente como um país de pessoas limpas, higiênicas. Mas isso não quer dizer que a gente precise desperdiçar a nossa água. Outra, lixões a céu aberto. Nossa Senhora. Primeiro, a produção de lixo mundial. Mas nós também somos... A gente só consegue ser campeão nas piores coisas. Por quê? Pois é, a produção de lixo mundial é absurda, mas nós conseguimos a proeza de também estarmos entre os primeiros, entre os mais produtores de lixo. E você, eu posso reduzir isso? Pode. Na aula passada a gente viu os 5 R's. A gente pode sim reduzir o máximo possível de lixo. Podemos sim. Eu vou levar para casa hoje o shampoo deste potinho aqui. Mas se eu tenho ele em barra, você imaginou se eu tivesse esse shampoozinho aqui em barra? Para eu não precisar trazer tanto potinho de shampoo para casa todos os dias? E o condicionador da mesma forma? Você imaginou se eu tivesse um condicionador em barrinha para eu lavar o meu cabelo, para sair? Coloquei ele lá. Maravilhoso, né? Então, são pequenas ideias, são coisas simples que podem ajudar a resolver situações gigantescas. E situações gigantescas que causam problemas gigantescos, porque o lixo a céu aberto, além do mau cheiro, além das questões de saúde mesmo, além da quantidade de animais peçonhentos que ele vai juntar para si e automaticamente espalhar aos seus arredores, tem a questão de que esse lixo aqui ele está poluindo o solo. Esse espaço aqui onde virou lixão, ele vai ser totalmente devastado para qualquer outra coisa que se possa pensar a curto prazo ou até a médio prazo. Isso sem falar que esse lixo aqui, ele solta aqui no solo o que chamamos de chorume, que é um líquido tóxico, e que esse líquido tóxico ele vai parar nas camadas da terra, poluindo realmente a terra mesmo, o solo mesmo, a superfície, e também os lençóis de água, que como a gente também falou na aula passada, são aquelas economiazinhas que a própria natureza faz para uma necessidade extra. Então, lixo a céu aberto, os lixões, isso não era mais para estar acontecendo. A coleta de lixo precisava ser feita, faz se necessário. Aí você pode se perguntar, mas aqui em casa eu faço. Realmente, aqui em casa também eu faço. Porém, eu não sei se essa coleta é feita em todos os lugares, eu não sei se isso é incentivado para que todos façam, e nem tampouco se esse meu lixo ele é distribuído como eu fiz a minha coleta, ou se depois ele só junta tudo e vem para o lixão. E isso a gente precisa saber disso, precisamos ter estas informações. Outra coisa, a abertura desordenada de poços artesianos. Isso acontece muito aqui no Nordeste. Porque, como eu falei para vocês, há esse lençol de água, que é essa economiazinha de água que nós realmente precisamos.
mas são para necessidades. E o que a gente percebe é que as pessoas, ao invés de tentarem fazer uma convivência, no caso do semiárido, uma convivência com o semiárido, eles preferem sair cavando poços e usando indiscriminadamente essa água. Então, vai acabar. Essa veia de água que as pessoas chamam, esse lençol de água que as pessoas chamam, sim, pode acabar, sim. Outra coisa, as barragens de dejeto. Isso é muito comum onde se faz mineração. Quando eles vão fazer a manufatura desses produtos mineráveis, desses produtos minerais, eles fazem as barragens de dejetos, que é para conter o dejeto. E esses dejetos, geralmente, eles são produtos químicos, eles são produtos muito, muito destrutivos para a natureza. E não tendo uma fiscalização adequada, não tendo uma organização mesmo adequada, corre-se o risco, isso já aconteceu várias vezes e corremos o risco de acontecer novamente, de que essas barragens arrebentem e saiam colocando em risco a vida de muita gente e do meio ambiente como um todo. Outra coisa, vou ir agora para o lado de cá. O lixo industrial. Primeiro, muitas indústrias, elas captam irregularmente a água dos rios. Muitas indústrias captam irregularmente a água dos rios, para não ter que pagar a água normal para as empresas de água. Então, captam irregularmente a água do rio. Errado. E se ela capta irregularmente a água do rio, automaticamente ela joga também os seus dejetos irregularmente no rio. E esses dejetos, na grande maioria, são dejetos... Primeiro, eles são tóxicos, né? Mas às vezes eles têm uma química que vai além apenas do ser poluente mesmo. São destrutivos realmente da vida marinha. Então, acabou-se. Outra aqui, o crescimento desordenado das cidades. Muito semelhante a que essas ocupações irregulares. Então, às vezes, até não se ocupa esses locais que colocam em risco a vida da pessoa. Porém, o crescimento desordenado, mesmo que não em áreas que corram o risco de cair barreiras, esse crescimento desordenado aqui, ele vai provocar inúmeros desastres. Primeiro deles, quando cresce desordenadamente, automaticamente as autoridades não têm noção da quantidade de pessoas. Então, a violência corre o risco de aumentar, porque não se tendo noção de como é que está sendo esse crescimento, como é que vai se colocar a quantidade certa de policiais na rua para a proteção das pessoas? Não tem como. Outra coisa, cresceu-se desordenadamente, vai sobrecarregar o sistema de saúde, porque ele não estava preparado para esse crescimento desordenado. Ele está preparado para o crescimento que ele sabe que está acontecendo. As escolas vão sobrecarregar. As questões também de não ter saneamento. Como é que vai se fazer saneamento se nem soube que isso aqui estava surgindo? Aí você pode até me perguntar, mas não surge do nada. Realmente, não surge do nada. Então, faz-se necessário essa junção de poderes trabalhando para que isso não aconteça. O primeiro deles é oferecendo a moradia digna para as pessoas. Que dentro desta moradia organizada, aí sim vai se poder fazer também mais hospitais para receber esses novos moradores, mais escolas, mais creches, contratar mais pessoas para limpeza, organizar a questão do saneamento básico. Então, o fato do crescimento ser desordenado, das pessoas estarem fazendo casas sem nenhuma... simplesmente tomando conta daquele espaço ali, fazendo casas, além das questões ambientais, tem também essas outras questões estruturais, que também será desastroso. Outro aqui,
queimadas e desmatamentos. Então, mais uma vez, semelhante àquele assoreamento. A gente precisa dessas árvores para as questões de purificação do ar, precisa dessas árvores para as questões de resfriamento do ambiente, precisa dessas árvores para as questões de sustentação do solo realmente. Enfim, elas necessitam estar aqui nesse local. Ah, mas eu preciso das árvores, senão como é que você vai fazer o papel, como é que você vai fazer os móveis, como é que você vai fazer sei lá mais o quê? Sim, retirou uma árvore, coloque pelo menos 3 de volta no lugar. O reflorestamento é algo que não exige um investimento tão alto que não se possa, que empresas que vivem disso aqui não possam fazer, né? Então, por favor. Mais uma vez falo para vocês, vejam, observem quantas coisas, e a gente não falou tudo. A gente não falou tudo. Se a gente parar para pensar, quando vocês forem pesquisar em outras fontes, vocês vão perceber que a gente não falou tudo. Não falamos todas as coisas que degradam o meio ambiente. Ainda falta um monte, ainda falta a criação de animal. Nossa, enfim. Então, vocês inclusive poderiam fazer isso para ampliar mais esse conhecimento. Então, observem a quantidade de coisas que não deveriam estar acontecendo e que estão. O progresso pode caminhar perfeitamente em harmonia com o meio ambiente? Pode e deve. É obrigação de nós, como seres humanos, cuidar para que isso aqui que venha acontecendo, pelo menos diminua. Porque senão chegará um momento em que nós não nos encontraremos mais aqui. Só vamos encontrar isso. Queimadas e desmatamento, esgoto sem tratamento, assoreamento, queda de barreira, solo contaminado por produtos químicos, barragens de produtos químicos tomando conta de casas, de plantações, enfim, de ambientes inteiros, chorume, falta d'água. A gente é quem decide, porque nós somos os inteligentes. Então, meus amores, resolvam a atividade, assistam a essa aula, qualquer coisa, voltem àqueles vídeos que vocês têm na plataforma. A aula passada também, vocês podem procurá-la lá no canal que vocês vão encontrar. Revejam, reflitam, conversem com os adultos da família e façam as atividades. Boa aula e um grande abraço.